aqui agora, né, entregar para vocês um plano executório. A gente falou sobre execução aqui. A gente sabe que nesse momento, ainda que vocês não satisfaçam todas as execuções de vocês, são advogados que já têm processos em fase executória, parou. O que acontece, gente? Vocês param, né? Estou aqui na execução, acho a execução difícil. Provavelmente é porque tu não tem um passo a passo, está meio perdido de qual o próximo passo eu vou elencar para fazer. E a gente entregou para vocês, mostrando na aula passada, né, mostrando ali o cálculo que a gente faz sobre algumas demandas que realmente podem estarem prejudicadas sobre a satisfação, mas a gente também não vai abandonar isso. Por quê? Porque a gente pode sim, com atos que a gente pode praticar, aumentar a satisfação nessa fase. Se eu estou com um monte de dificuldade em satisfazer o processo executório, quase que, enfim, em percentual aí de 90%, 80%, 70%, 50%, está um percentual muito alto de não satisfação no processo executório, provavelmente eu estou deixando de fazer algum tipo de ato e eu o praticando, posso favorecer não todos, mas alguns desses. Então isso pode fazer muita diferença no caixa de vocês. Então o que eu fiz? Parei para construir aqui um plano executório didático para que vocês não parem, para que vocês saibam o próximo passo a ser dado. Então a gente sabe que não pode alcançar 100%, como vocês viram na aula passada, e que o processo executório ele tem um termo ad infinito, diferente das outras fases judiciais. Porém, a gente pode sim operacionalizar ele de forma eficaz para aumentar e majorar aí a atividade de vocês, já majorar a satisfação, que é isso que importa no final. Se a gente não conseguir satisfazer, dificilmente a gente consegue manter a estrutura do escritório. Consegue satisfazer 100%? Não, mas a gente também não pode ficar próximo ali da margem de vai para execução, significa que não vou ganhar. Isso não existe. Né? O processo executório ele satisfaz bastante. A gente está na área que mais satisfaz o processo executório entre todas. Né? Então, imagina, a área trabalhista é a que mais satisfaz o processo executório se tu somar todos os percentuais de todos os judiciários, judiciário comum, judiciário criminal. Então, a gente tem aqui uma área muito boa para ser instrumentalizada, não dá para tu ficar na fase de execução no 0 a 0 com todos os processos que chegam lá. Vocês, até porque, como vocês viram, são uma cadeia. Se eu tenho medo de chegar no processo executório, o que tu faz? Faz um acordo ruim. Então, a gente tem que dar poder para vocês para que vocês não façam isso. Mas como a gente tem um curso que visa a prática da advocacia do trabalho, eu não vou teorizar com vocês tudo sobre prática executória. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um plano para vocês de 5, 6 passos, que vocês vão saber aonde vocês estão e o que vocês têm que fazer naquele momento, naquele processo, naquela fase executória. Aplicando isso, sabendo essa divisão de passos, aqui abaixo eu vou colocar um material que são vários modelos para cada fase dessa, para cada passo desse. Então, estou nesse passo, não sei o que fazer, deixa eu ver se tem um modelo aqui, mas não fiquem aprisionados a esse modelo. Saibam que vocês estão nessa fase, então já sabem o que estudar para aplicar ali em detrimento do caso concreto, porque não dá para abranger tudo. Mas tu entendendo, né, em que fase tu está, a gente vai colocar vários modelos dessas etapas, desses momentos que a gente viveu nessa etapa, tá? E vocês vão poder repetir isso para aumentar aí a fase executória, a satisfação, tá bom? O primeiro passo, gente, é sempre o passo que todo mundo faz, é o passo mais simples, quase feito ex officio pelo juízo, em outro momento já foi ex officio, mas agora não mais, né? A advocacia trabalhista tinha esse conforto antigamente, que a fase executória era impulsionada pelo juiz, então ele ia com tudo ali, fazia todos os atos, ele reconhece bastante os atos possíveis. Agora não, a advocacia trabalhista tem que dar um impulso e por isso é importante que ela conheça cada fase que ela está para saber o que apontar para o juiz fazer. E o primeiro passo que vocês vão fazer, que às vezes se coincide com o segundo já, o primeiro passo é a pesquisa patrimonial, gente. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é cumprir os atos de regra geral mesmo. Eu quero Bacen-Jude, eu quero Renajude, eu quero Infor-Jude, eu quero saber se ele tem imóvel. Então, a pesquisa patrimonial é o primeiro ato que vocês fazem. Só que, por exemplo, se eu tenho o Cisbajude, né? O Bacen-Jude ali no modelo teimosinha, que fica 30 dias ali na conta. Esse ato, ele além de pesquisa, ele já é o segundo ato. Qual é o segundo ato? A constrição. A constrição judicial. Então, a gente tem como primeiro passo o quê? Pesquisa patrimonial. Por quê? Porque eu tenho uma condenação, eu tenho um valor de condenação, tá aqui o valor de condenação 50 mil. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pesquisar patrimônio para pagar essa condenação. Então o primeiro passo é o quê? Pesquisa patrimonial. Encontrei na conta bancária dele 50 mil reais. Então vai lá bloquear os 50 mil. Esse é o segundo passo. Por quê? Encontrei um carro. O carro já está constrito? Não. Então a gente vai ter que pedir para o oficial ir buscar?
né, para ir lá buscar o carro. Então, o segundo ato é o ato de constrição. Ele se separa. Só que às vezes vocês confundem porque o Basta Ajude ele já faz os dois atos. Ele faz a pesquisa e já bloqueia, né? Mas se ele não conseguir, ele volta com a informação de, olha, está negativo, não encontrei. O que ele fez? Pesquisa. Então, o primeiro ato é a pesquisa patrimonial. Vocês vão usar todos os atos de regra geral aí para a pesquisa patrimonial. Futuramente, a gente tende a reduzir esse espaço, porque futuramente vocês vão ter aí uma plataforma, né? Hoje a gente já tem pessoas falando sobre isso, que é o Sniper, que já vai fazer todas as pesquisas de todos os atos de uma vez só. Então, em uma ferramenta a gente vai ter tudo. Já consegue fazer isso hoje em dia? Não. Por quê? Porque ainda está sendo alimentado esse sistema, um sistema bastante complexo. E vai ser usado sempre, toda hora, do primeiro ato? Não. Por quê? Porque os primeiros atos de pesquisa patrimonial, gente, eles não podem ser tão invasivos. A gente tem como princípio aí, né, a menor onerosidade ao devedor. Então, por isso que a pesquisa patrimonial em primeiro ato é a de regra geral. Se a gente consegue achar o instrumento para pagar, para vender, para botar em leilão, a gente faz o ato de constrição ou adjudica, né? Arremata o próprio bem, aquele bem que ficou constrito. Então, se a gente achou o patrimônio, a gente faz o ato de constrição. E se a gente não achar, Lisma? Né? A gente fez a pesquisa geral, lá em regra geral, que a gente conhecia, imóvel, carro, dinheiro, não achou. O que eu vou fazer? Não, aí o teu terceiro passo, né? O primeiro, se achou, primeiro pesquisa, segundo, se achou, faz a constrição, vende, acabou. Execução. Ah, não consegui fazer isso. O que eu vou fazer agora? O terceiro passo, gente, é a ampliação da dívida para outros sujeitos. Como assim? Olha, vou pedir a responsabilidade subsidiária, já coloquei lá no processo, tinha responsável subsidiário, tinha responsável solidário, quero pesquisa patrimonial deles. Então, se eu tenho a ampliação da dívida, eu quero pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Olha, estou ampliando a dívida para outros sujeitos. Então, se eu fiz a pesquisa, não encontrei nada, eu vou verificar se tem mais alguém que pode responder por aquela dívida. O cônjuge pode responder por aquela dívida. Existe alguma fraude que amplia a outras pessoas? Existe um sócio de fato que está sendo protegido pelos sócios dessa empresa que eu posso incluir na execução? Né? Então, como eu falei, todos esses passos aí, vocês vão ter documentos de referência para utilizar. Mas tu já sabe o que fazer, olha como fica claro o didático. Eu não consegui bem, agora eu vou tentar estender para mais gente. Tá? Consegui estender para mais gente. Olha, consegui agora agregar um sócio de fato, uma outra pessoa. Né? Quebrei a personalidade jurídica, atingiu um cônjuge. O juiz já deferiu essa ampliação. Esse é o momento de ampliação, né, do pagamento. Então, ele deferiu esse pagamento, o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar para o passo 1. Qual é o passo 1? Pesquisa de patrimônio dessas pessoas que agora estão elencadas no processo como responsáveis por essa condenação. O Estado, vou botar o Estado ali, vou conseguir. Então, esse tipo de coisa que vocês vão fazer aqui, né, para tentar agregar mais pessoas à responsabilidade desse processo. Aí volto com pesquisa patrimonial da regra geral, tá? Do que vocês conseguem. Conseguir? Constrição. Pronto, acabou o processo. Não consegui, botei mais gente, não consegui. E agora? Aí agora, gente, a gente vai fazer uma pesquisa de um grau mais forte. Por que não começou logo lá no início? Por conta do princípio da menor onerosidade do devedor. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa para quebra de sigilo bancário da pessoa, quero ver os cartões de crédito dela, eu quero fazer uma pesquisa mais forte, mais agressiva. Eu poderia fazer isso no primeiro momento? Não. Eu preciso esgotar esses primeiros atos para eu poder elencar para o juízo. Olha, juízo, eu já tentei fazer a pesquisa patrimonial do que a gente já conhece. Já fiz Cibaju, já fiz Renajude, já fiz Infojude, tá? Já elenquei outras pessoas ao processo, a gente fez pesquisas dela, não conseguiu, né? Quebrou a personalidade, vai dizer tudo que tu fizeste. Para quê? Para o juízo ver, olha, ele não está pedindo aqui para eu quebrar o sigilo bancário de uma hora para outra, do início, né? Chegar com os dois pés na porta. Não, ele cumpriu, elencou ali atos a ser feitos e agora ele está aprofundando, né? Pedindo uma pesquisa mais profunda, porque ele tem justificativa. Então é por isso que essa pesquisa fica para depois. É por isso que, por exemplo, não pode ser usado o Sniper inicialmente na sua modalidade integral, assim quando a gente instrumentalizar ele na totalidade, tá? Conseguiu, através disso, constrição. Pesquisa, constrição. Então, o quinto passo, constrição. Não, Lindion, de novo, fiz tudo isso e aí entra uma coisa, uma gestão emocional. Pare
de ficar se cobrando pelo resultado. Vocês vão cobrar pela melhor atividade. E essa atividade, olha só quantas coisas a gente já fez aqui. Sim, ela vai gerar frutos nesse caminho. Mas existem pessoas que vão chegar, não, faça o ato tranquilo, olha, vou praticar o ato, praticar o ato. A execução, ela não tem prazo. Se o juiz, acontece muito, aí o juiz fala assim, 30 dias faz isso, senão vou deixar o processo suspenso. O que vai acontecer na prática para vocês? Se tu peticionar em 40 dias a pesquisa mais profunda, né? O que vai acontecer? Nada, ele vai ter que apreciar, porque o processo só foi suspenso, então ele vai reabrir. Então, quer arquivar em 30 dias? Arquivo, vou pedir desarquivamento e a prática do ato. Então vocês têm que saber instrumentalizar isso sem levar para o lado emocional, porque senão nessa hora, muita gente não chega aqui, gente. O que eu estou falando para vocês, o pessoal não chega aqui. Não amplia a execução para outras pessoas. Por quê? Porque está desgastado. Fala, não confio. Tem que confiar, existe procedimento, instrumentos muito fortes. Né? Existem pesquisas aí que vocês vão ver pedidos nossos que você fala, nunca vi isso na minha vida. Pois é, provavelmente porque tu já tinha desistido do processo antes. E aqui não é uma questão de, eu vou garantir 100%, como eu falei para vocês. Isso também é outro. Existem dois polos. A pessoa que desiste antecipadamente e aquela que ela não está feliz se ela satisfaz 90% dos processos dela, 95% ela fala assim, não estou feliz, porque eu não satisfiz 100%. Então, assim, são duas pessoas que estão se levando a um local da advocacia muito estressante. Não é para ir por aí, não. É para realmente levar em consideração aquilo que tu podia fazer e o melhor que tu fez. Tu já está aqui no curso aprendendo um monte de coisa. Então, se tu está aqui, tu já é diferente. Tu já está realmente te dedicando de uma maneira meio, né, da melhor forma para ajudar aquele cliente. E por isso, não é para tu ficar te culpando por uma falha de algo que, enfim, não dá. Às vezes a pessoa realmente faz e acabou, não tem o que fazer. Não tem outro sujeito para pegar. Né? Mas assim, não levem isso para o informalismo, porque tem muita gente que vai chegar para vocês na prática. Na prática, o que rola? Falaram que ele não tem bem. Falaram, meu amigo. Quem que falou? Eu tô aí porque falaram. Eu sei, esse cara conhece. Ele conhece ele profundamente, ele estava lá todo dia com ele. Não conhece, gente. Então vocês vão fazer a pesquisa, não vai se deixar levar por esse tipo de informação. O meu cliente disse que ele mandou o carro para outra pessoa. Sim, vai estar o registro lá dos carros quando ele teve desde o ajuizamento, vai pedir. E aí pode até anular um tipo de venda, uma fraude, esse tipo de coisa a gente já sabe, gente. Só que vocês às vezes desistem antes do tempo porque, não, já me falaram. Pelo amor de Deus, sejam profissionais e pratiquem o ato, mas também, se não funcionar, não vai ficar jogando esse peso na tua costa, não vou fazer mais, porque naquela vez não funcionou. Vocês vão ter que trabalhar esse tipo de frustração, é normal, coisa da vida adulta. Tá? E vocês estão aqui para praticar o ato. Então, a gente está aqui na quarta fase já, né, da pesquisa mais grave, não conseguiu. Conseguiu constrição, não conseguiu. E agora? Agora eu vou trabalhar atos mais graves. Quais são atos mais graves? Atos de constrição indireta. Né? Então eu vou perturbar esse cara indiretamente. Mas por que eu não fiz isso desde o início? De novo, porque eu estou usando um instrumento que ele é excepcional. E se ele é um instrumento excepcional, ele não pode vir como forma prioritária, porque o juízo não vai deferir. Agora, se o juízo não defere isso aqui, eu falo, olha, juiz, eu quero um ato de constrição indireta, porque eu já fiz de tudo. Eu já pesquisei, outras pessoas já responderam, eu já fiz pesquisa nessas outras pessoas, eu já fiz uma pesquisa mais grave, não encontro nada, já mandei ver cartão. O que eu vou fazer? Eu quero que tu bloqueie esse cartão. Já que não tem dinheiro no cartão, então não é para usar cartão, eu não quero ele usando cartão. Eu quero que tu pegue o passaporte CNH, não quero que ele viaje, não. Porque essa pessoa aqui, ela não está cumprindo com a obrigação dela. Nessa hora o cara surge. Por que ele surge? Porque ele começa a ter a vida restrita e ele vai aparecer. É um ato de correção indireta. Né? Então a gente vai praticar esse ato de correção indireta para ele aparecer. A gente tem bloqueios bancários aí que podem ser feitos até de forma eterna, mas a teimosia de forma frequente. Mas isso vai ser feito inicialmente? Claro que não. O juiz não vai deferir isso. Agora, se o juiz não defere isso neste momento, tu tem todo um rol de ato anterior para falar, olha, a gente não utilizou as ferramentas inadequadas no momento que eu estou utilizando ela agora. Eu utilizei o princípio da menor onerosidade ao devedor e busquei sempre seguir a regra geral. Agora não está funcionando, a gente vai vai fazer atos de constrição indireta, né? De correção indireta. Então, essa é a questão para fazer ele aparecer. Aí chega nesse momento, olha só, já está no ato de correção indireta. Chega nesse momento, ele não aparece, a pessoa vai viver com esse negócio na costa dele e tu vai deixar lá. Aí entra uma atenção diferente que não precisava antes, mas vai precisar agora. Como a gente tem a prescrição intercorrente, tu vai ter que movimentar esse processo, né? Porque o juiz provavelmente pode botar em suspensão, a pessoa ficar lá com a correção indireta dela
com passaporte, alguma coisa restringido, né? Ou bens restringidos ali, limitações bancárias, imagina, tu viver assim, tem gente que consegue, né? Mas isso é raro, se fosse comigo, não ia dar certo, eu tô doida, eu nem não tava sabendo não, vou lá e vou pagar. Então vocês têm que levar isso para prática, porque as pessoas não têm noção disso, elas não sabem que isso pode acontecer. E quando acontece, ela fala, tá, eu vou viver assim, mas depois isso fica incômodo, né? A gente não quer viver com incômodo. E aí tu vai ter que, deixa o processo suspender, aí sim tu pode dizer que esse processo entrou na margem daquele que foi inadimplido, que realmente a gente não conseguiu a satisfação. Agora, sem operacionalizar o plano executório, não dá para ficar esperando um milagre. Então vai lá, pratica para aumentar a majoração. Vai chegar a 100%? Não, a gente já falou isso milhões de vezes. Tá? E agora, eu vou deixar prescrever? Não, passado o tempo, tu pode removimentar o processo para ver por quê. Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro hoje, gente. Mas ano que vem ela ganhou um dinheiro. Não precisa tu saber, não. Tu vai fazer o quê? Pedir a pesquisa. Olha, faz a pesquisa porque a condição financeira dela pode ter mudado. O juiz vai deferir. Se ele não deferir, ele movimentou o processo, a gente já interrompeu a prescrição, porque a gente já movimentou, vai ter que contar de novo. E deixa a de eterno. Essa perturba. Mas assim, tu perturba os outros, mas tu não te perturba. É diferente. Tu pratica um ato, mas não é praticar um ato. Qual é o problema da pessoa que ela pratica um ato e ela fica realmente aborrecida? Porque ela bota esse ato como ato de salvamento da atividade dela. Ela quer salvar o escritório dela a partir daquele processo. Ela fala, ai, tá dando errado a minha advocacia, eu vou salvar com esse processo aqui, ela desarquiva, tenta fazer a execução funcionar, não funciona, ela acha que a advocacia não funciona. Mas provavelmente ela está se baseando em um cliente, o problema dela não é esse cliente que não satisfez, não é essa margem pequena de cliente que deixou a satisfação e prejudicou a atividade dela. Foi a capacidade dela de manter o ciclo renovável de marketing. Então isso é um erro de outra fase aqui que a gente tem. Não é um erro a advocacia não funciona. É um erro do teu plano, perceberam? Então é de outra fase, né, dessa rotatividade. O processo de vocês vai continuar sendo contínuo, vai aparecer cliente, aqui alguns vão parar, mas o teu cliente vai falar, olha, já fiz todos os atos, né? E agora a gente tem que esperar a fase do juiz mudar a circunstância para ver se a gente consegue executar. Mas por hora a gente praticou tudo que podia ser feito. E quando pratica de novo, movimento processo para evitar a prescrição, para fazer aquela pessoa retornar o pagamento, né, aparecer para pagar dependendo da mudança de condição, se tu não conseguir, não é para tu levar isso para o coração. Tá fazendo o que devia ser feito, o trabalho que devia ser feito, sempre priorizando aqueles que podem gerar frutos, mas colocando ali na agenda aqueles que tu pode majorar a satisfação, tá bom? E, como eu disse, não vai dar 100%, mas isso aqui com certeza vai operacionalizar um plano executório. Nunca vi isso em lugar nenhum. Foi te construiu aqui agora para vocês. E abaixo vocês vão ter cada fase dessa, peças falando sobre pesquisa, peça falando sobre constrição, peça falando sobre pesquisa mais grave, peça falando sobre ampliação do polo, né, da responsabilidade. Vocês vão ter aqui nessas nomenclaturas peças de cada fase para que vocês possam utilizar isso de forma perpétua e sempre tentando aí a majoração da satisfação e a melhor representatividade do cliente de vocês é a satisfação, né? Porque o judiciário, se fosse só para a gente ter a decisão ali para botar na parede, não ia se sustentar. Então a gente vai em busca disso, fechado? E vocês estão no melhor tribunal para fazer isso, na melhor área de todas as áreas para satisfação disso. Então, fiquem felizes e agora espero que vocês façam bom uso desse plano executório. Um abraço.